neste dia aqui. E eu não poderia deixar de falar de Sara. Quem era Sara? Sara era matriarca, né? Aleluia. A mulher de Abraão, a esposa de Abraão. Abraão foi-lhe dada uma promessa que ele seria pai das nações. Aleluia. E ali foi feita essa promessa a Abraão, que ele seria, o pai das nações. Mas todos nós conhecemos essa história aqui. Sabemos que Sara, ela era estéril, não podia ter filhos. Mas Abraão tinha o quê? Uma promessa. Deus tinha feito uma promessa para ele. Que através dele, da casa dele, ia ter um povo. Ainda Deus disse para ele, conta as estrelas do céu, as areias do mar. Pode contar. Será que ele deu conta de contar? Será que ele deu conta de contar as estrelas do céu, as areias da praia, do mar? Acreditamos que não, né, irmãos? Mas foi feita uma promessa muito enorme para a vida de Abraão e para a vida de Sara, porque ela era esposa dele. Mas aquela mulher não podia ser mãe, não podia ter filhos. E o tempo foi se passando. Olha, eu estava pensando assim, nós olhando para nós hoje. Para nós. Por exemplo, eu tenho 53 anos. Tem irmãs aqui que tem 30, outros tem 40, 40 e pouco. E assim vai. As irmãs que têm mais, ainda não tem nenhuma que tem 70 anos aqui, Mas, tem que saber, irmãos, com 50 e poucos anos, 34 e 30 e poucos anos, 40 e poucos anos se foi feita uma promessa para nós. Nós com essa idade que nós temos, nós já vivemos tanta coisa, Já fomos mães, trabalhamos, cuidamos de casa, enfim, tudo. E, às vezes, com essa idade, nós já recebemos tantas promessas, muitas já se cumpriram em nossas vidas e outras não. Quantos de nós aqui temos promessas, Até os varões que estão aqui, os jovens, as meninas, quantos de nós temos promessas e não se cumpriram ainda? Não se cumpriram. Mas Deus, Ele tinha feito essa promessa para Sara. Tinha feito essa promessa para Abraão, de que ia cumprir isso na vida dele. E hoje somos nós, Nós podemos olhar para nós e vermos a idade que nós temos, e olharmos para a idade que Sara teve um filho. Sara teve um filho com 90 anos. Eu tive meu primeiro filho com 29 anos, quase 30. Eu esperei 3 anos para ter um filho. E o desespero bateu. Agora, vamos voltar para a vida de Sara. Sara tinha 90, irmãos. Tinha uma promessa que ia ser mãe de uma grande nação. E aí, como estava a vida dessa mulher? Como estava o coração de Sara nesse momento? Em que, aqui fala que quando o anjo falava com Abraão, ela estava lá, tipo os irmãos na porta, e ela riu. Quando ela ouviu. Não. Como assim? Eu vou ser mãe de uma grande nação. Eu vou ter um filho.
eu tenho. Olha quem eu sou, já passaram tantos anos, tanto tempo. Nós, com essa idade nossa, às vezes, já ficamos tão angustiados, tão apavorados, tão desesperados, quando nós precisamos que o Senhor venha resolver algo por nós, fazer algo por nós, trabalhar em nossas vidas, cumprir a promessa. Nós começamos a indagar com Deus também. Deus, e a promessa? Deus, e a promessa? O Senhor tem promessa, o Senhor fez promessa. O Senhor disse que eu ia viajar ao mundo. O Senhor disse que eu ia ser levita. O Senhor disse que eu ia ser pregador da tua palavra. O Senhor me prometeu isso. O Senhor disse que ia me dar uma casa, ia me dar um carro. Quantas são as promessas que nós recebemos do nosso Senhor? E muitas vezes nós fazemos como Sara. Não acreditamos. Nós fazemos como Sara. Rimos até, se for preciso, a gente ri sim. Não, olha. Eu não acredito nisso, não. Eu já tenho 53 anos. Tem hora que eu falo isso. Nossa, eu já tenho 53 anos. Acho que eu não tenho muita coisa ainda para fazer assim, né? Ah, você vai, tipo assim, tem gente que recebe uma promessa, você vai viajar ao mundo, você vai pregar a palavra do Senhor. Aí o tempo passou ou passa. Não? Cadê a promessa? Até hoje não vivi essa. Olha quantos anos eu tenho. Eu não vivi essa promessa. Irmãos, nós estamos vivos. Para o Senhor cumprir uma promessa, cumprir algo em nossas vidas, para Ele é assim, no estralar de dedos. Você acha que o Senhor não pode cumprir uma promessa na sua vida? Será que você acha que o Senhor não pode fazer algo impossível por você? Nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que é o Deus do impossível, um Deus que ouvia, Quando Ana orava, quando ela buscava por um filho, quando ela fez uma promessa ao Senhor, disse ao Senhor que ela daria a ele o filho, se ela tivesse um filho varão ainda. Ela exigiu, ela pediu, ela escolheu. E muitas vezes nós ficamos, damos de coitadinho. Olha para mim. Igual o Gideão. Eu sou o mais pequeno. Eu sou o menor da minha casa. Não tenho condições nenhuma de nada. E você acha que para o Senhor você precisa ter condições? Você acha que você precisa ser rico? Você precisa ter um carrão importado para fazer a obra, fazer algo para o Senhor? Não precisa. O nosso Deus, Ele pode preparar tudo. Ele pega pessoas que você talvez nem conhece e prepara para você. É que nem o pastor disse, Ele cria uma situação e Ele entrega nas nossas mãos. Ele é Deus do impossível, Ele age. Quando Sara, ela riu, é porque tempo passou para ela. Passou sim. 90 anos, Passou. Quando ela era novinha, quanto que ela não desejou isso no coração dela? Quantas foram os dias de luta, de tribulação, de angústia, de choro, de dor, de tristeza na vida daquela mulher? Nós que somos mulheres, ou até os varões que aqui estão também, podem imaginar isso. Pode imaginar o tanto que ela queria que isso acontecesse na vida dela. Tanto que ela pegou a serva e deu para o marido. Olha, se deita com ela. Porque a promessa precisa se cumprir. A promessa que Deus fez precisa acontecer. Será que Deus precisava da ajuda de Sara? Não, A gente sabe que não. Nós somos conhecedores da história. A gente sabe que não precisava.
da ajuda dela, mas ela fez questão de fazer do jeito que ela achava que era. E quando o anjo foi lá falar para Abraão, que a esposa dele naquele mesmo tempo, né, naquele dia, contando, eles iam voltar, tipo assim, hoje é dia 10 de maio, né, dia 10 de maio do ano que vem, tipo assim, né, mais ou menos, porque é 9 meses uma gestação. Mas aí ela ia lá, eles iam voltar naquela mesma época, aquele mesmo dia que eles estavam lá contando, né? Vamos tipo assim, contando o tempo de uma gestação, ia nascer a criança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ali o anjo falava para Abraão. Eita, mas o coração daquela mulher, a hora que ouviu aquilo. Aleluia! A hora que ela ouviu aquilo. Senhor, olha para mim, eu estou velha, já cessou, né? Já cessou a menstruação, não tinha mais. Como que posso engravidar? Será que ela estava errada a pensar assim? Olhando pelos olhos da carne, a gente vê que não, né? Pela natureza da pessoa, vê que não. Mas, olhando pelos olhos da fé, nós vemos que ela estava errada. Ela era mulher de Abraão. Eles confiavam em Deus, eles acreditavam no Senhor. Eles, né? Então, acontece que quando ela viu o anjo falar, ela disse assim, não, Senhor, não, isso... Ela riu. E quando ela riu, os olhos do Senhor não passa nada. Os anjos, né? O Senhor percebeu que ela riu, que ela veio aquela incredulidade no coração dela. E os anjos, por que Sara riu? Por que ela riu? Por que ela não acreditou? Por que ela não acreditou na promessa que nós estamos fazendo a ela? Mas a promessa já estava feita. A promessa não aconteceu naquele momento. A promessa já estava feita a Abraão. E aí, então, ela concebeu. Ela concebeu. Porque era ali naquele momento, os anjos falaram, determinaram, e ela rindo, e eles falando para Abraão, porque ainda ela disse para eles, não, eu não ri não. Mas como? Esconder de Deus? O que eu e você esconde de Deus? O que nós escondemos do Senhor? Nada. O Senhor, Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Nós estamos aqui nesta noite, deixamos nossos lares, nossas casas, não viemos aqui em vão, irmãos. Viemos aqui, como eu disse no começo do culto, né? Que passarão os céus e terras, mas as palavras do Senhor hão de acontecer. Nós viemos aqui para adorar o Deus que nós acreditamos. Ou será que você acredita? Que Deus é esse que você acredita? Glória a Deus! Porque eu acredito no Deus que fez os céus e a terra e que fez promessa para Abraão e que hoje a promessa que ele fez lá acontece aqui. Nós somos essa nação. O povo de Deus foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje nós fazemos parte desse povo de Deus, dessa promessa. Mas o que aconteceu? Sara, ela era estéril, mas o Senhor abriu a madre dela, fez com que ela tivesse o filho, fez com que a promessa viesse sobre a vida dela acontecer. E com o passar do tempo, ela teve o filho que era Isaac. Só que quando Isaac casou,
ele passou orando 20 anos para que se cumprisse a promessa. Irmãos, porque, vamos dizer assim, a promessa aconteceu para Sara, mas o filho da promessa era Isaac. Mas a promessa precisava continuar, não podia parar ali. Ele casou, teve os filhos, mas só que também ele teve os filhos com, aleluia, com Rebeca. E quando ela engravidou, ela teve 2 filhos. Nós conhecemos a história, aleluia. E a promessa continuou. Por quê? Porque quando os filhos dele nasceu, Jacó teve as 12 tribos, os 12 filhos que foram as 12 tribos. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas ali a promessa continuou através dos filhos de Isaac. E os filhos, que eram filhos de Abraão. Aleluia. E Sara, irmãos. Sara era aquela mulher que um dia o Senhor tinha uma promessa na vida dela. Sara era aquela mulher que o Senhor escolheu e fez promessa e cumpriu a promessa. E nós hoje estamos aqui porque somos, aleluias, parte dessa promessa. Aleluia, Deus. Hoje, neste culto especial do Dia das Mães, nós viemos adorar aquele que tudo pode. Nós viemos adorar aquele que tudo faz, como eu já disse. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele não é só o Deus das mães que estão aqui, mas Ele é o Deus também dos varões, das irmãs. Ele é o Deus, dos jovens, o Deus que tem promessas em nossas vidas, o Deus que pode cumprir a promessa na sua vida. O Senhor, Ele fez uma promessa para você. Aleluia. O Senhor, Ele fez uma promessa para mim. Um dia eu recebi uma profecia e eu já contei isso aqui. Eu falei que o Senhor, Ele me escolheu no ventre da minha mãe. E eu fiquei tão feliz quando eu ouvi isso. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi. Olha, o Senhor, Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Foi uma promessa. O Senhor, Ele me escolheu. O Senhor, Ele fez promessas para mim quando eu cheguei na igreja. E eu acredito que com você não é diferente. Eu acredito que o Senhor, Ele pode cumprir a promessa na sua vida. O Senhor, Ele pode trabalhar na sua vida de maneira tão especial. O Senhor, Ele tem o poder para mudar coração, para mudar vidas, para mudar pessoas. Eu já ouvi tanto testemunho de pessoas que foram mudadas, de pessoas que foram transformadas pelo Senhor, que hoje é um pastor, que hoje é um homem de Deus e que ninguém dava nada. Mas o Senhor é assim, Ele cata as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Ele é Deus poderoso, que Ele, cata lá no mundo, lá na prostituição, lá nas drogas, lá no vício. Ele traz para a casa do Senhor e as pessoas olham para aquela vida e não dá nada. Mas o Senhor vai lapidando, o Senhor vai trabalhando. Às vezes a pessoa quer que seja assim, no estralar de dedos, vem para a igreja, já está mudado. E às vezes as pessoas até vêm para a igreja e mudam. Mas quando você olha, cadê a pessoa? Sumiu, não está mais, perdeu as forças, caiu, voltou para o mundo. Às vezes as coisas vai acontecendo, irmãos. Vai acontecendo nas nossas vidas. Vai acontecendo na vida daquela pessoa que nós não dava nada, mas que foi transformada pelo poder de Deus. Aleluia, Deus. Que foi renovada, que foi fortalecida. Aleluia. Muitas vezes nós não podemos olhar, para a pessoa
um olhar de desprezo, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não podemos fazer exceção de pessoas, né? E muitas vezes acontece isso. Exceção de pessoas, mas nós não podemos fazer. Nós temos que tratar todos iguais, porque nós viemos, né? Todos para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, para morar com o Senhor na Nova Jerusalém. Fazemos parte de uma promessa. Aleluias. E o nosso Deus, Ele é fiel. Eu estava falando de Sara. Tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas o Senhor muda, né? Por que será? Porque tem alguém aqui que o Senhor precisa falar assim. O Senhor precisa falar assim. Sabe o que o Senhor me mostra? Incredulidade. Eu estava aqui falando e o Senhor colocou isso no meu coração. Incredulidade. Você lembra que Sara riu? Incredulidade naquele momento. Nós não podemos ser incrédulos. Mas o Senhor me mostra pessoas assim. Pessoas que estão incrédulas. Você já viveu tanta coisa. Lembra que eu disse de Sara? Aos 90 anos. E nós, com a idade que nós temos aqui, e ela lá com 90 anos, ela tinha motivo, passou tanto tempo. Tanto tempo. Aos 90 anos, se cumpriu. Irmãos, não vamos ser incrédulos. O Senhor me mostra a incredulidade. O Senhor diz assim, que tem pessoas aqui, talvez uma, que está incrédula. Diz assim, já se passou tanto tempo. Para Sara também se passou tanto tempo. Já se passou tanto tempo, Senhor. Ah, não. Olha aí. Olha aí quanto tempo se passou e eu não vi acontecer. Eu não vejo acontecer. Será que você vai ficar como Sara aos 90 anos, perder a fé e deixar que a incredulidade, quando o anjo fala, a incredulidade, irmãos, nós somos servos, não podemos ser incrédulos. Quando a incredulidade bater no seu coração, diga não, eu não aceito isso. Aleluia. Eu não aceito isso. Porque tem pessoa aqui vivendo isso. O Senhor mostra para mim. Você falando dessa maneira. Não, Senhor. Se passou tanto tempo. Eu não vejo o Senhor trabalhar. Olha a situação. Olha como se encontra. O Senhor é fiel, irmão. O Senhor vai cumprir. Mas é no tempo dele, é na hora dele, não é na sua. O Senhor, Ele vai cumprir a promessa, Ele vai te dar a vitória que você tem buscado e que você tem indagado com Ele. O Senhor diz assim, Ele vai cumprir. Acalma o seu coração, aquieta o seu coração. Aleluia, Deus. Aquieta o seu coração. Aleluia, Senhor. Confia em Deus. Quando isso acontecer, lembra de Sara. Aleluia. Lembra da promessa, lembra dos anos que se passaram. Não foi fácil para ela. Não é fácil para você.
Mas quando o anjo, que nem o louvor que as meninas, né, se apresentaram aqui, quando o anjo desceu para Maria, o que ele diz para ela? Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada, né? Aleluias. Maria Madalena estava lá junto ao túmulo do Senhor. O que ela fazia? Ela chorava. Ela estava chorando porque cadê o corpo do meu mestre? Cadê? Ela foi lá. Ela foi lá para ver o corpo do mestre. Ela queria, de repente ela chega, a pedra removida. Ela olha, cadê? Ele não está mais aqui. Ele não está. E ela se entristeceu, começou a chorar. E o que o anjo disse para ela? Para de chorar. Ele vive. Ele ressuscitou, não está mais aí. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. E você acha que Ele não pode cumprir a promessa na sua vida? Você acha que Ele não pode agir? Você acha que Ele não pode mudar a vida do seu filho, do meu filho? Você acha que Ele não pode entrar dentro da nossa casa, fazer milagres? Você acha que Ele não pode trabalhar de maneira especial? Você acha? Eu vejo o Maurício e a Luciete aqui hoje. Quanto tempo eu orei. Quanto tempo nós oramos. E hoje, eu vejo eles aqui, é uma alegria. Glória a Deus. É uma alegria. Né? Ele mesmo contou o testemunho aqui, parou de fumar, parou de beber. Glória a Deus, aleluia. Olha que vitória. Quando eu me converti, que eu fui para a igreja quase 30 anos atrás, eu levei tudo eles comigo. A maioria, né, da minha família. E eles foram também. Maurício, Marco. Aí, conheceu a Luciete lá, né, porque nós ganhamos também a família deles, junto com a Cláudia. A família toda, praticamente. E aí se conheceram lá, se casaram hoje, né, estão aqui. Aí um dia eles pararam, mas para a glória de Deus, eles estão aqui servindo e adorando ao Senhor novamente. Isso é um testemunho maravilhoso, irmãos. É um testemunho de vitória. Porque o nosso Deus, Ele é aquele que tem promessa. E Ele cumpre as promessas em nossas vidas. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós só temos que agradecer esse Deus. Porque quando eu olho para um culto como esse, eu quero agradecer a Ele. Porque a gente passa. Como eu disse de Sara, ela passou, você acha que foi fácil para ela? Queria tanto ser mãe, desejava ser mãe, mas não alcançava. Não conseguia. Passava mês, vinha mês, outro mês, ano e anos. Mas a promessa, Aleluia a Deus. ela se cumpre. Glória a Deus, aleluia. Um dia a promessa se cumpriu em minha vida. Fiel é o Senhor, aleluia. Hoje eu sou mãe, não foi fácil para mim. Então não desista de confiar. Não desista de acreditar. Não entrega os pontos, não. Não deixa o inimigo vencer. Vamos vencer ele. Maravilhoso Deus, aleluia. Vamos vencer. Vamos vencer. Porque
nosso Deus, Ele é fiel. E quando nós queremos, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Um dia, quando eu era jovem ainda, eu fui para a igreja. Depois de um tempo, eu dizia: ei, saí da igreja. Eu não sei porque eu estou falando isso, irmão. Mas eu saí da igreja. E quando eu saí da igreja, depois de um tempo, eu voltei. Eu assim, queria voltar. Aí eu já contei isso aqui. Um dia eu estava lá no meu banheiro e eu olhei para o espelho e eu apontei o dedo. Falei: demônio, diabo do inferno. Falei: você sai da minha frente, porque eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar. Sai da frente. Porque se você não sair, eu vou passar por cima de você. Mas eu vou voltar em nome de Jesus. Glória ao Deus fiel, aleluia. Eu fiz isso, irmãos. É. É um desafio. Aleluia. É um desafio. Mas o Senhor me honrou. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor honrou. O Senhor é fiel. Ele é Deus poderoso. Ele cuida de mim e de você. Aleluia. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha. E creia nas promessas que foram feitas a Abraão. Foram feitas a Sara. Que ele seria um pai, mãe de uma grande nação. Tem mães aqui que já alcançaram a segunda, a terceira geração. Olha aí como se multiplicou essa família. Olha como se multiplicou. É as promessas de Abraão multiplicarão. Seriam multiplicados, né? Tem pessoas aqui, que nem eu olho para a Teia, tem vezes que nós brincamos com ela, eu falo assim: Teia, você vai alcançar a quarta geração. Daqui a pouco, né? Porque ela já tem, os filhos, os netos, os bisnetos, e ela já tem a netinha que já está ficando mocinha, daqui a pouco casa. Olha que bênção. Então, não desista de confiar, de acreditar. Aleluia, Deus. De saber que Deus, Ele brada do céu a favor das nossas vidas. De que Ele cuida de nós e dos nossos. Que às vezes nós se preocupamos tanto, mas o Senhor, Ele está cuidando. Porque Ele não abandona aquele que nele crê. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deixa, que Ele não nos desampara. Ele é fiel em todo o tempo. Ele é fiel. Ele é poderoso. Quando Ana orou pedindo filho, como eu disse já, o que Ele fez? Ela concebeu. Ela concebeu, porque ela também não conseguia ser mãe. Ela concebeu, teve o filho e levou conforme a promessa que ela fez para o Senhor. E depois daquele filho, o Senhor acrescentou mais filhos ainda a ela. Ela tinha pedido um, e o Senhor, aumentou a família. Olha que bênção. Então o Senhor, Ele é muito poderoso para cumprir as promessas dEle em nossas vidas. Ele é muito fiel para olhar para mim e para você e dizer: você tem promessa? Não preocupa o teu coração não, viu? Se você permanecer fiel, se você continuar fiel, Ele cumpre sim. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele dá a vitória. Ele muda história, como eu já disse. Ele trabalha, Ele cuida.
e entra com providência. Então confia. Confia no Senhor. Glória a Deus. Olha para Sara, quando o anjo disse para ela: por que riste? Olha aqui, ó. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque te riste. Então, o que ela fez? Ela negou, né? Não faça isso, não. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece. Ele sonda. Ele sonda eu, Ele sonda você. E quando a gente fala algo que não está no nosso coração, muitas vezes não está no meu... o Senhor fez uma promessa que eu vou ser pregadora. Mas está no seu coração? Você não quer mesmo ser pregadora? Eu sempre falo isso. Eu falo, eu não gosto de pregar não, em igreja de ninguém, não. Eu gosto de pregar só na minha. Tá bom. De vez em quando, né? Muito difícil. Mas não pode falar aquilo que não está no nosso coração, irmãos. O Senhor, Ele conhece. Ele conhece, Ele diz para ela, né? E ela, não, eu não ri, não. Mas ela riu. Então não vamos fazer isso, porque o Senhor conhece, né? Aleluia, Deus. O Senhor conhece o meu e o seu coração. O Senhor sabe. O Senhor sonda. A palavra do Senhor diz que Ele sonda os nossos corações. Vamos sempre adorar ao nosso Senhor. Aconteça o que acontecer. Vamos sempre adorar Ele. Vamos sempre. Não é só aqui na igreja, não. É em casa, né? Quando a gente coloca um louvor no rádio e a gente começa a louvar com o louvor que está tocando, a gente está adorando. A gente está ali, né? Adorando ao Senhor também. Eu já fui curada através disso, sabia? Uma vez eu acho que eu estava com... Não lembro o que era. Mas, assim, eu coloquei um louvor para me ouvir e eu estava lá ouvindo, né? E eu cantando junto, adorando ao Senhor, e aquele louvor entrou no meu coração. E aí eu fui curada através daquele louvor que eu estava ouvindo. Então é muito importante isso na vida da gente. A gente está adorando onde quer que nós venhamos estar. Em casa, os meninos ali, ó, na escola, né, as meninas. Sempre louvando, adorando ao Senhor. Aleluia. Às vezes a gente passa na rua cantando, os outros fazem, nossa, você que tá doida aquela ali? Eu nem ligo, eu passo cantando e pronto. Aleluia. Vou embora cantando. E aí os outros ficam olhando, né? Mas não importa, o importante é estar adorando ao Senhor. Porque nós vamos adorando e o Senhor vai cumprindo a promessa. E o Senhor vai dando vitória. E o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. E o Senhor vai trabalhando em nossos corações. E o Senhor vai colocando por terra todo o laço do passarinheiro. E o Senhor vai destruindo todas as cadeias do inferno. E o Senhor vai trabalhando aonde nós não podemos, aonde nós não conseguimos, aonde eu vou dizer é impossível, Senhor. É impossível. Mas é esse Deus maravilhoso. É esse Deus que fez os céus e a terra. É esse Deus maravilhoso que cuida de nós e faz coisas impossíveis acontecer. Não importa, não importa. Ele é o Deus que repreende o mal. Ele é o Deus que coloca por terra toda a obra do inimigo. Ele é o Deus que diz assim: eu posso, eu faço, eu sou, eu vou com você. Onde quer que você vai, onde quer que você esteja, eu sou o teu Deus. Eu
Ei, o Deus que fez as promessas está aqui nesta noite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque Ele quer tocar você. Olha aí. Olha aí o poder do Senhor tocando a sua vida. Erga as suas mãos. Erga as suas mãos. Porque tem pessoas aqui que vai sentir. Eis-me aqui, Senhor. Tem pessoas aqui que vai sentir o anjo tocar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí o poder do Senhor se manifestando. Olha a glória do Senhor. Eu falei no começo do culto. Olha aí a glória do Senhor se manifestando. Sente, sente nesse momento. Vai, anjo. Toque essa vida agora. Toque essa vida agora, anjo. Passeia. Passeia no meio deles agora. Passeia no meio deles agora. Olha aí. Toque essa vida. Toque essa vida. Toque essa vida agora. Toque essa vida agora. Você que está com as suas mãos levantadas. Senta. Sinta. Sinta o anjo tocar. Sinta o anjo tocar. Tem mãos aqui que vai pesar agora. Olha aí, sinta o peso. Sinta o peso. Sabe o que é isso? É a glória do Senhor. É a glória do Senhor nesse lugar, nessa noite. Eu estou sentindo as minhas mãos estão pesando. Eu não sei as suas. As minhas estão pesando. É o Senhor. É o poder de Deus se manifestando. Mas é aqueles que crêem. É aqueles que crêem. Esse sinal seguirão os que crêem. Sente, 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 sente. Sente aí. Sente aí o poder de Deus. Aleluia. Sente aí a vitória. Sente aí o Senhor tocando. Você pode ser curado nesse momento. Você pode ser restaurado nesse momento. Sente aí a restauração. Sente aí a cura. Sente a libertação. Sente aí o poder de Deus. Olha aí o poder de Deus se manifesta no meio de nós. Porque o Senhor é fiel, irmão. Ele é fiel. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que peleja. Ele é o Deus que trabalha nos corações que estão abertos. No coração que se entrega a Ele. Aleluia. 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 É o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. É o poder do Senhor se manifestando. É o poder do Senhor se manifestando. É a glória, a graça do Senhor. Ó, mulher, ó. Sinta aí, ó. Sinta nesse momento. É o poder do Senhor renovando as suas. É o Senhor renovando as suas forças. É o Senhor trabalhando. É o Senhor trabalhando. É o Senhor agindo. É Ele dando vitória. Aleluia. Santo é o Esse é Senhor. o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Tem vidas que vai sair daqui e vai testemunhar. Aleluia. Vai falar, eu recebi um renovo. O Senhor falou comigo. O Senhor trabalhou na minha causa. Receba a sua vitória. Aleluia. Santo é o nosso Deus, amém? Aleluia. Então, Santo é o Deus de Israel, aleluia. confia. Porque nesta noite, o Senhor disse para mim que tem vidas aqui que vai testemunhar da vitória. Aleluia. Tem vidas aqui que vai sair, mas vai voltar. E vai dizer, o Senhor falou. E o Senhor fez. Aleluia, porque o nosso Deus é fiel, amém? Eu agradeço essa